Atlético. Vamos lá. Olha aí, o Filipão, então o Rezende começa, por favor. Filipão, Batalha. Eu queria que você fizesse a análise, Filipão, desse jogo. O Atlético até teve algumas oportunidades, enfrentar um time duro como o Palmeiras, que te dá poucas chances, né? E agora o que pensar para esse jogo de volta, animar esse time, né? Que a vitória não vem, mas 1-0 tem jogo lá em São Paulo. O Batalha, eu queria que você falasse se no segundo tempo o Atlético encaixou mais, se foi mais, o Atlético ficou mais próximo de um empate no segundo tempo. Você achou que o time foi melhor ali? Trabalhar, que é o que nós temos que fazer, conversar com o nosso pessoal, mostrar detalhes, situações de jogo. 1-0 é um resultado que o Palmeiras tem como vantagem, mas não está nada decidido. Nós temos 90 minutos para jogar e temos a nossa condição, sabemos que temos condição de, com dificuldades, conseguir a nossa classificação. Esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho dos jogadores, e dedicarem, sim, claro, naturalmente, como eles estão fazendo, para que seja essa fase superada. Boa noite. Eu penso que foi um jogo equilibrado. Penso que o empate era o resultado mais justo. Tivemos oportunidades, eles também. Eles fizeram, nós não fizemos. No segundo tempo, obviamente, a gente tinha que ir a buscar o jogo, né? Estamos aqui em casa com nosso público, mas é o que te digo, vamos continuar trabalhando e a classificação ainda está viva. Estamos a um gol de diferença e a gente vai lá lutar. Ô Filipão, boa noite. Alguns jogos você teve aqui e falou que o Atlético ia ter uma cara mais sua após aquele confronto contra o Goiás. E de lá para cá foram 3 jogos e 3 derrotas, e o time não conseguindo ainda ter uma cara, ter um jogo que passe confiança para o torcedor, né? Mas quanto tempo ainda para o torcedor ver um time organizado em campo, um time que vai lutar pelas vitórias e conseguir as vitórias? Um time organizado? O meu time é desorganizado? Hoje foi. Hoje foi? Então já está respondendo. Mas quanto tempo para o torcedor ver? Não tenho tempo nenhum para falar, Badir. Filipão, boa noite. Hoje, por exemplo, você foi perdendo para o intervalo, voltou, não fez alteração, mexeu, colocou o Pedrinho e depois foi mudar aos 35 minutos do segundo tempo. Você se diz contente com o elenco, mas desde a partida contra o Flamengo tem tido uma certa demora para mudar a equipe. Você de fato confia nos jogadores que tem para entrar? Ou o porquê dessa demora? E para o Batalha eu queria saber o quão facilita jogar com outro volante do seu lado para você ter um pouco mais de saída de bola. Bem, a minha parte, eu demoro ou não demoro de acordo com as minhas ideias, com as minhas observações. Se demora ou não demoro, para vocês, é vocês que têm que analisar. Eu analiso do meu jeito. Eu acho que temos um elenco muito bom. Temos muitos jogadores bons. Para mim é um prazer estar aqui nesta equipa e todos podem participar e fazer bem as coisas. Com respeito à tua pergunta, se jogar com um volante ao lado não é decisão do mister e eu vou respeitar a decisão dele, que para nós é a melhor. O que ele decidir para nós é o melhor. Scolari, boa noite. Queria saber do senhor como trabalhar nesse clima de pressão, torcida vaiou no final, a imprensa aqui fazendo perguntas de cobrança. Como é que funciona isso para um técnico experiente como é o senhor? A imprensa tem que fazer o papel dela, é essa mesmo, tá certo? E eu tenho que fazer o meu lá dentro de campo. A torcida vaiar por derrota é o normal, porque qualquer torcida espera a vitória. Nós não estamos conseguindo, é normal, a gente tem que aceitar, tem que saber onde está trabalhando, errando ou fazendo alguma coisa que não seja o que nós consigamos aquele resultado, e somos sabedores de que, trabalhando ou não, nós temos que conseguir resultados, só disso.
Só complementando, por gentileza, o senhor que é reconhecido como um técnico de grupo, que tem o carinho dos jogadores, que sabe lidar bem com o vestiário, em um intervalo pequeno até o fim de semana, o que pode ser feito? O que é possível fazer para que essa confiança que tanto pesa para o futebol seja recuperada? E para o Batalha, só rapidamente complementando, como é que fica a cabeça do jogador Batalha? Com uma sequência tão longa de não vitórias e ao final em mais um momento de vai do torcedor. Obrigado. Bom, o que eu vou fazer é o que eu sempre fiz. Sim, 50 anos de futebol, entre trabalho como jogador, como técnico, coisa, não aprendi a lidar com essa situação, então é melhor ter terminado a carreira. Isso é o que o senhor não sabe fazer. Então eu sei fazer, ou quer dizer, tenho experiência para fazer e vou fazer o possível para que a gente ainda mostre para o nosso grupo alguns detalhes que nós podemos corrigir e superar, para que a gente consiga as vitórias. Essa é a minha finalidade, a minha função. Os treinamentos são dados de acordo com os nossos jogos, as equipes adversárias. Nós planejamos o treinamento, passamos a eles, colocamos por que esse treinamento, aonde nós vamos conseguir isso e aquilo. Agora não conseguimos o resultado e nós vamos ter que fazer o que sempre fizemos, com experiência, com vontade, com dedicação, e esperando que a gente receba do nosso grupo, como temos recebido, que eles nos ouçam e a gente vá tentando. Claramente que estamos tristes en un momento difícil da temporada, mas a única maneira de sair daqui é trabalhando, treinando. Eu vivo dia a dia no clube e não posso cobrar ninguém de que não trabalha, de que não treina, de que não se cuida fora do campo. Então os resultados vão chegar. Sabemos que estamos em um clube grande, um clube que tem que sair a ganhar, e essa pressão é boa para nós, pelo menos para mim. Eu gosto de jogar com a pressão de ter que ganhar. Então é o que te digo, é trabalhando e trabalhando que vamos sair desta situação. Felipão, boa noite. Boa noite. Eu queria saber sobre o Zaratio, que foi substituído ainda no primeiro tempo. Se foi opção técnica sua ou se foi uma questão física mesmo que... Não, lesão. Lesão. Qual foi a lesão que ele teve? Mesma lesão de antes. Mais uma vez? E, obrigada. E do Batalha, eu queria saber realmente se uma das questões que você sente que mais está afetando o grupo no todo é a questão de confiança. A gente vê alguns companheiros de equipe até na hora de finalizar, muitas vezes optam por não chutar pro gol quando tem oportunidade. E aí eu queria saber se realmente essa questão da confiança você vê como se fosse a principal que esteja afetando o elenco. Boa noite. Claramente que a confiança é um fator importante no futebol, né? A gente não tendo resultados positivos, é normal que a confiança dos jogadores cair um pouco, mas somos profissionais. Penso que temos um elenco muito experiente e a confiança tem que chegar de alguma maneira. Trabalhamos muito para isso e eu não tenho dúvidas que vamos sair dessa situação. Batalha, boa noite. A pergunta para você é a seguinte: como que o elenco, diante de tantas derrotas, né, sequência, não vitórias na verdade, em sequência, vai recuperar essa confiança? Pois nesse momento a gente vê um Atlético aflito em campo, um Atlético que tem muita dificuldade de chutar ao gol, um Atlético que chuta uma ou duas vezes, 3 nas últimas partidas. Então quero falar mais uma vez para explicar essa questão da confiança. E Felipe, boa noite. Gostaria de saber o seguinte: o Atlético, quando o senhor chegou, era o 4º colocado. Hoje o Atlético é o 13º colocado. O Atlético perde na Libertadores em casa, que não acontecia desde 1992. O que aconteceu do Atlético, da sua chegada até aqui, para o Atlético ter caído tanto o rendimento técnico em campo e o rendimento também na tabela? Bom, na tabela porque não ganha. Então, e o técnico, então, já que na tabela é o óbvio? O técnico é porque o técnico é ruim. É isso que tu queria dizer? Então tá. Se não é isso... técnica da equipe, não falei que o técnico é ruim. Tá bem. Já respondi a tua colega, a confiança se recupera trabalhando, só trabalhando. Filipão, boa noite.
Eu percebi que no finalzinho do jogo, depois daquela cabeçada do Pedrinho, você virou pro banco de reservas e meio em forma de desabafo, falou pro pessoal, a bola não entra. Por toda a sua experiência no futebol, qual é o caminho para essa bola voltar a entrar? É só trabalhar, eu já disse, a gente tem trabalhado, fazer o quê? Não adianta nada mais diferente, trabalhar. Nós jogamos hoje com um sistema no primeiro tempo, um segundo sistema no segundo tempo, tivemos poucas oportunidades no primeiro tempo, mas também poucas no segundo. Quer dizer, a bola não entra. Nós tivemos a grande oportunidade no jogo, no escanteio, em que cabeceamos daqui e ali e foi em cima do goleiro. Quer dizer, são coisas, não adianta trabalhar para ver se muda esse aspecto e esperar que a gente consiga, a partir do próximo jogo, essa mudança, que a confiança a gente tem desenvolvido o aspecto confiança a eles, mas não é falar, é uma coisa, às vezes dentro de campo a gente não tem a confiança, mesmo o atleta não tem a total confiança, porque envolve o mental e aí tem alguma dificuldade a mais. A gente tem que esperar que as coisas aconteçam e para isso, e tempo não tem. É difícil, mas nós vamos fazer o possível para que isso vá melhorando à medida do possível, dos jogos que nós temos pela frente. É só o que tem que se fazer. Pro Batalha, por favor. O Atlético teve muita dificuldade em conseguir marcar o Rafael Veiga, especialmente no primeiro tempo, por causa do posicionamento dele. Boa noite. É um jogador muito inteligente. A gente sabia que se movimentava aí nas costas. Tiveram alguns lances que conseguiram encontrar ele, mas eu penso que é o que te digo. Penso que foi um jogo equilibrado, sinceramente. Nós tivemos oportunidades, eles também. A gente trabalha na semana para chegar aqui e fazer o melhor. E a classificação ainda está aberta. A gente vai ir lá lutar e tentar passar. Filipão, boa noite aqui. Prazer falar com você, tá bom? Da mesma forma. Filipão, o torcedor do Galo está muito machucado. O Galo vive um momento muito difícil. 10 jogos sem ganhar, isso não acontece desde 92. Mal no Brasileiro, em desvantagem na Libertadores. Que palavras o senhor tem para falar para o torcedor, até porque a gente está diante do técnico campeão do mundo, o último brasileiro campeão do mundo. Que palavras o técnico experiente como o senhor tem para o torcedor do Galo nesse momento tão difícil? Eu não tenho nada diferente do que eu estou dizendo para vocês. Você pode dizer para o torcedor em termos de um alento? Eu posso dizer para o torcedor que nós estamos trabalhando com muita intensidade, que nós estamos colocando a equipe em condições muito boas, na parte técnica, na parte tática, que infelizmente nós estamos num momento que não acontece nada diferente daquilo que poderia acontecer num determinado jogo, numa determinada situação, poderia ser a nossa virada. Nós não conseguimos ainda. E isso, não sei quando é que nós vamos conseguir. Não adianta eu prometer aos torcedores do Galo algo que eu não sei. Não adianta acontecer. Nós temos que jogar para ver o que vai acontecer. Agora, continuar trabalhando, é isso que os atletas têm que fazer, é isso que nós temos que fazer para que, eu acho que trabalhando a gente muda tudo na vida. Filipão, boa noite, tudo bem? Aqui. A gente está falando aqui de Copa Libertadores, mas o Galo está com uma situação muito complicada no Campeonato Brasileiro e domingo tem uma parada duríssima contra o São Paulo. Você planeja poupar a equipe contra o São Paulo ou mesclar para poder, porque o Atlético também pode já vir uma sequência muito negativa no Campeonato Brasileiro. E para o Batalha, você prefere, logicamente onde o treinador te colocar, se você vai jogar, mas se você pudesse escolher, você prefere jogar como primeiro volante ali na frente da defesa ou como segundo volante de marcação que sai mais para a partida, que é o que está acontecendo? Obrigado. Bom, dependo das situações físicas dos jogadores. Amanhã a gente vai ver algumas, por exemplo, já sei que Zaratio está totalmente fora. Vamos ver
a volta do Johan como foi, como ele reage até amanhã, depois da manhã. A gente tem que esperar uma outra situação que pode evoluir para melhor ou para pior de alguns jogadores que jogaram o jogo todo, e as substituições que nós podemos fazer ou que vamos fazer para o jogo de domingo, provavelmente tenha 2, 3 substituições no máximo, né, para iniciar a partida, porque eu acho que 1 ou 2 jogadores a gente já perdeu, mas acredito que mais um, pelo que eu vi agora, a gente pode perder para o jogo de domingo. Vamos esperar. Boa noite. Vocês já viram que eu posso jogar nas 2 posições, e onde o Mister pensar que é o melhor para a equipa, eu vou jogar. Simples. Felipão, tudo bem? Boa noite. O Abel citou aqui que ele mudou um pouquinho o posicionamento do Dudu. Queria saber, ele jogando um pouquinho mais por dentro, se isso atrapalhou o esquema de vocês, a dinâmica do jogo, e também sobre enfrentar o time como o Palmeiras, que tem um treinador há 3 anos. Você tem só 9 jogos, ele tem 3 anos. Quanto é difícil pegar isso para mudar num jogo da volta e tirar a vantagem? Você acha que conta isso? Conta, claro, conta, e porque o Abel não é um treinador comum, é um dos melhores que existe na atualidade no Brasil e no mundo, e pode ser contestado por alguns, mas é. Então tem uma equipe de grande qualidade, trabalha muito bem. A entrada do Dudu pelo meio, nós já imaginávamos e falamos ao Saravia que fizesse aquele trabalho pelo meio, tanto que trocamos de lado logo aos 5 minutos, só para colocar uma situação normal para a subida do Piquerez. Não foi uma surpresa, porque a gente mais ou menos já conhece essa situação, e tudo bem. O tempo de trabalho dele é muito bom, é ótimo. São 3 anos, tem um grupo que ele conhece muito bem. Eu não posso dizer que eu não conheça meu grupo. Eu tenho 1 mês e pouco aqui, mas eu conheço esse grupo aqui. Aliás, tenho tido boas situações de conversa com esse grupo, boas situações de treinamento, e eu acho que conheço esse grupo. Agora, por que demora mais tempo para fazer uma mudança? Porque ninguém analisa que para se fazer uma mudança, muitas vezes a gente faz uma mudança ou tática ou física. Porque se fazer mudança só por fazer mudança, não existe. Ou a gente vai analisar a parte física ou a parte tática. Agora, né? Eu acho que ele leva vantagem, porque posso dizer para vocês que é um dos melhores, tem um grande grupo, mas eu não tenho porque me queixar desse grupo, e não adianta nem porque tenha perdido 7, 8, 10 jogos que a gente não ganha, eu não vou mudar a minha atitude, não. Boa noite. Batalha, como recuperar e juntar o elenco nesse momento tão difícil? E, Filipão, o grupo tem encontrado dificuldades em assimilar o seu trabalho, porque desde quando você chegou o aproveitamento é de 15% e a sua campanha é de time rebaixado. Vai ser, então. Se essa é a campanha, por enquanto nós não estamos rebaixados, mas provavelmente então será rebaixado. O grupo tem trabalhado, tem feito o melhor, e nós não temos conseguido, e eu não tenho conseguido as vitórias. Eles provavelmente sentem a mesma coisa do que eu sinto. Vamos trabalhar para que as coisas corram para o melhor. Se não correrem para o melhor, vai para aquele sentido que tu estás colocando. É isso mesmo, né? Trabalhar. Temos que estar mais juntos que nunca. Jogadores, direção, todos aqui no clube juntos, e é a única maneira de sair para frente, e a gente vai sair. Boa noite, Filipão, aqui, tudo bom? Prazer falar com você. Bom. Pedro Cunha, da Vável Brasil. O Atlético hoje teve grandes chances de gol, teve boas oportunidades, principalmente no cabeceio, mas saiu com um resultado negativo e longe do esperado por vocês e pela torcida. O que o Atlético pode levar de ensinamento da partida de hoje para buscar reverter a situação em São Paulo? Obrigado.
Eu acho que o que nós podemos ter de ensinamento são algumas situações que nós podemos melhorar com o trabalho da semana, para que na próxima semana, na quarta-feira, a gente tenha um melhor posicionamento, crie mais dificuldades ao Palmeiras e tenha melhores chances. Quem sabe aí a gente consiga um resultado positivo, criando mais oportunidades ou melhores chances, porque hoje foram muito poucas. Eu concordo plenamente. E trabalhar durante a semana em cima do que nós vimos, principalmente no jogo de hoje, para ver se lá em São Paulo nós podemos ser diferentes e impor alguma condição melhor do que nós tivemos hoje. Ok, gente. Muito bem, então, Obrigado, aqui encerrada as entrevistas, né, do Felipão e também do Rodrigo Batalha. Então, Cirilo, para análise aí de vocês, Felipão, em algumas respostas, já estava bem irritado, né, com alguns questionamentos aí desse momento ruim do Galo, 10 jogos sem vencer, Cirilo.